Salve Maria Santíssima! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Estamos aqui hoje em família para responder a vocês algumas perguntinhas que nós recebemos lá no Instagram Exército de Maria. E meu nome é Daniela. Meu nome é Edivaldo Júlio. E o meu nome é Lucas. Recebi, que é sobre a consagração. Esse aqui que é o livrinho da consagração, né? Pelo método de São Luís de Montfort. E esse aqui sim é o método que eu fiz a minha consagração. Depois, se vocês tiverem interesse, nós podemos fazer um vídeo somente sobre a consagração, tá? E aí, uma outra pessoa me perguntou o seguinte: se quem faz, né, no caso da mulher, porque homem e mulher podem se consagrar a Jesus, né, pelas mãos de Maria, pelo método São Luís de Montfort. Então, me perguntaram, no caso das mulheres, se tem que usar véu, né, após a consagração. É uma questão mesmo de espiritualidade. Se você tiver a espiritualidade de usar o véu, você usa, mas não é uma questão, assim, de ser obrigatório você usar o véu. E mesmo os sinais, né? Que quando você faz a consagração, você escolhe um sinal, né? Para você usar. Eu escolhi a cadeia, mas você pode escolher um broche, um escapulário, né? Livre, né? Então, assim, a questão do símbolo, tanto o véu como coisas mais externas, né? Como diz, quando lê o livro, ele explica bem isso. É mais algo externo, né? O que vale mais é o que vai ser mudado em você interiormente, né? Então, esses símbolos externos é mesmo somente para você se lembrar daquela consagração, mas não é algo que é determinante para se consagrar. E nós recebemos também outras perguntas, eu vou ler para vocês aqui. Como saber se o padre ou outra pessoa está errada perante ao que Deus ensina? Bem, o padre tem uma autoridade instituída por Deus. Ele, na sua ordenação sacerdotal, ele recebe essa autoridade. Então, se o padre está ensinando algo que não está de acordo com a Sagrada Escritura ou as doutrinas da igreja, né, fora desse contexto, então a gente não pode compactuar. Então a gente tem que estudar a Sagrada Escritura, estudar a doutrina da igreja, para a gente entender e ver que o padre, ou então, né, uma outra pessoa leiga que esteja ali à frente, né, transmitindo a palavra, ela está falando algo, ensinando algo que não está de acordo com a doutrina ou com a Escritura. Estudar a Sagrada Escritura, nós temos a Bíblia, né? E para saber sobre a doutrina da igreja, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que a gente usa para esses estudos. Então, nós não tem como a gente seguir, né, obedecer aquilo que não está de acordo com a Sagrada Escritura, bem como com a doutrina da igreja. E aí nós recebemos também uma outra pergunta. Como devo orientar minha filha de 12 anos que vai confessar a primeira vez? Então, sua filha ela deve estar aí recebendo já essas orientações da catequista, né? Ela deve estar fazendo aí a preparação, né, para a primeira Eucaristia. E aí, só que nós, como pais, né, nós temos também a missão de sermos os primeiros catequistas dos nossos filhos. Então, desde bem pequeno, assim, já começar a ensinar ele a meditar sobre os comportamentos, né? Fazer ele fazer essa meditação. E quando tiver maiorzinho, nessa época já da primeira comunhão, é importante mostrar para ele, no catecismo, né, da igreja, tem até na página 549, no capítulo 1, do parágrafo 2083, ele começa a falar de cada mandamento. E o que compreende cada mandamento? Isso também a gente pode trazer depois um pouco sobre fazer um outro vídeo sobre isso, para falar sobre as questões da confissão, né? Como que a gente vai fazer essas reflexões para fazer uma confissão perfeita, né? E aí ele vem trazendo nesse capítulo 1, falando dos 10 mandamentos, e ele vem explicando sobre cada mandamento o que quer dizer, porque ele é muito amplo, né? Então, assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. O que quer dizer isso? Ele vai falar amar a Deus sobre todas as coisas, mas o que compreende isso? Ele vai detalhar.
Então, o bacana do catecismo, estudar o catecismo, é que ele vem detalhando todo o mandamento. Então, o primeiro passo é ela entender isso para ela conseguir fazer essa análise, né, para ela fazer a primeira confissão dela. E recebemos também uma pergunta aqui querendo saber a diferença entre terço e o rosário. Bem, a diferença básica entre o rosário e o terço é que o rosário é constituído de 150 ave-marias, 3 ou 4 mistérios. O terço é a terça parte do rosário e é constituído de 50 ave-marias e o rosário é constituído de 3 ou 4 mistérios, sendo eles gozosos, dolorosos e gloriosos. E em 2002, o Papa João Paulo II instituiu o mistério luminosos. E aí também vale só complementar que o rosário a gente medita toda a vida de Jesus. Então ele é uma oração cristocêntrica, onde nós vamos meditar e refletir, né, toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Então é algo que faz com que nós meditemos na vida de Jesus e dentro dessa reflexão nós trazemos para a nossa vida, né? Então é algo para a gente refletir, não é uma oração completa, né? Porque ela vai fazer aí todo o percurso, né, de toda a vida de Jesus até a ressurreição, e é algo tremendo mesmo. Tem várias aparições de Nossa Senhora, né, que ela reforça muito a questão da importância do texto. Tem vários santos, né, como o Padre Pio de Pietrelcina, ele fala muito sobre a questão do rosário, né, o como é uma arma poderosa contra as tribulações, não tem nada, né, que a oração não possa reverter. Então, a oração do terço é uma oração muito poderosa. A meditação do rosário e do terço é fonte de muitos milagres e bênçãos. Sim. E a outra pergunta, gente, foi o seguinte: católico não praticante, o que fazer para mostrar que a pessoa está no erro? Primeiramente, né, católico praticante ou não praticante é um termo que, ao nosso ver, não existe. Por quê? Ou você é católico ou você não é católico. Ou você pratica a sua fé ou você não tem a fé para você praticar. Então, assim, não existe esse negócio de católico não praticante. Então, assim, se a pessoa ela não está praticando a fé, ela não é católica, né? Então, o que a gente tem que fazer, essas questões, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode omitir, né, ser omisso e não falar com a pessoa, mas ao mesmo tempo, a gente não tem como pegar a pessoa pelo braço e trazer para a igreja, né? Reza por essa pessoa, o que eu te recomendo é isso. Rezar pela essa pessoa, né? No texto mesmo. Pela conversão dela. Isso, pela conversão dela. O que a gente pode fazer é oração, né? E, lógico, mostrar na sua vida como você está servindo a Deus, quanto isso tem feito de melhorias na sua vida. Então, é mostrar através da sua vida o Cristo, né? Que a gente tem que mostrar para as pessoas e orar para essa pessoa. Então, assim, pela conversão dela. É o que a gente deve fazer por todas as pessoas, né? Nesse caso, rezar por elas, para que elas vejam, né? Quanto antes, né? O quanto elas estão perdendo de graças em estar servindo ao Deus vivo, né? Então, assim, é a questão da gente ter essa sensibilidade, pedir ao nosso anjo da guarda, né? Também é uma oração que a gente sempre faz, né? De pedir o nosso anjo da guarda para fortalecer na fé, tanto nossa como das outras pessoas, né? E aí tem muitas outras coisas que dá para você fazer, a questão de colocar intenção na missa, né? Rezar mesmo por ela em todas as missas, né? A missa é a oração, né? É maior de todas. Então, na missa você já levar como intenção essa pessoa, você comungar por ela, né? Já colocá-la na sua intenção todas as vezes no ofertório, você ofertar a vida dessa pessoa, né, diante de Deus, para que Deus receba aí as suas orações. Então, tem vários meios da gente, como católico, ajudar nossos irmãos que não estão praticando, né? Que infelizmente estão perdidos aí no mundo. E aí é pedir mesmo, né, a intercessão de todos os santos, pedir a ajuda, né, de Maria Santíssima, que acolha esse filho perdido. Uma outra pergunta também que temos aqui é o seguinte: sobre horóscopo, tenho dúvidas porque sempre ouço sobre o meu signo. Então vamos ver aqui o que o catecismo nos fala. Bem, no catecismo ele é bem claro com relação a essas questões. No seu número
21:16 diz: todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recursos a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos, outra prática que erroneamente se supõe descobrir o futuro, a consulta aos horóscopos, astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, juntamente com o desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Agora presta atenção nesse trecho que é mais importante dessa parte. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Então, a gente vê, às vezes, tem pessoas que estão na igreja, participando de ministérios, participando de movimentos da igreja, e depois recorre também a essas práticas, adivinhações, horóscopos, invocação de pessoas mortas. Então, você está tentando, a pessoa está sendo Deus de si mesmo, porque ele está querendo descobrir o seu futuro, saber o que vai acontecer com ele amanhã. Então, isso não cabe a nós. Então, não tem como você servir a dois senhores. Não tem como acender uma vela para Deus e outra para o demônio. Então, essas práticas, elas são proibidas, né, pela Igreja Católica. Então, o horóscopo, adivinhações, né, quiromancia, invocação de pessoas mortas, são práticas proibidas. Você está mostrando para Deus que ele não é capaz de resolver o seu problema. Por isso você recorre a essas práticas, que são proibidas. Gente, muito obrigado. Nós finalizamos aqui todas as perguntas que vocês enviaram pra gente lá no Instagram, né? E gostei muito, muito da participação de todos vocês. Espero que nós tenhamos respondido todos, né? E muito, muito obrigada mesmo. Eu adorei as perguntas e a interação de vocês. Foi muito bom, foi maravilhoso mesmo. E quiser saber mais sobre o nosso grupo, segue a gente lá no Instagram e aqui no YouTube, @Exército de Maria 20. A nossa missão é evangelizar famílias. Isso aí. E nós vamos finalizar esse vídeo com o Lucas, né, Lucas? Que vai fazer uma oração, que a gente sempre faz essa oração aqui na nossa família, em casa, antes de dormir e também ao acordar. Então, o Lucas vai fazer essa oração aqui para nós, para finalizarmos, né? Que essa oração chega para todas as crianças da nossa família Exército de Maria, que está nos acompanhando. Então, vamos lá, Lucas, fazer a oração? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, sua piedade divina sempre me rege, me guarde, governe-me. Amém. Amém. Então, muito obrigada, gente. Tchau. E até a próxima. Tchau. Vamos ter mais conteúdos aqui no canal. Então, inscreva-se aí, tá? Um abraço.